Começou, então. Vamos lá. Muito boa noite a todos e a todas, né? Mais uma vez, aqui para Política Social 1. Essa aula está sendo gravada para possibilitar para aquelas pessoas que têm dificuldade de conexão ou alguma impossibilidade do dia de assistir a aula síncrona, que é essa aula ao vivo, possa, em outro momento, a partir do WhatsApp da turma, ter acesso ao link, né, da aula, que todas as aulas estão sendo gravadas, e eu estou tomando cuidado de baixar essas aulas e colocar o link para vocês, tá? Então, todas as aulas serão gravadas, todas as atividades serão postadas no WhatsApp. Então, algumas pessoas que foram incluídas depois no WhatsApp, acaba perdendo, né, as mensagens anteriores. Então, por favor, não se sintam excluídos, peçam que eu envio novamente para vocês as gravações, o material, até nós adequarmos. Então, hoje nós tínhamos uma atividade assíncrona, né, que não tinha a intenção de esgotá-la nesse primeiro momento, mas para quem conseguiu fazer a atividade é importante para que possamos aprofundar, né, aqui em aula, aprofundar. É muito intenso a aula remota, é muito mais intenso do que a aula presencial, porque a aula presencial eu posso chamar a atenção de vocês, ver quando alguém está distraído, eu chamo a atenção, né, eu caminho pelas salas, né, isso faz com que vocês prestem atenção em mim. Mas aqui não. Aqui exige uma capacidade de concentração muito grande. Só que, estando no ambiente doméstico, isso nem sempre é possível. Nem sempre é possível, né? Então, muitos de vocês estão fazendo uma outra atividade, mesmo que é uma atividade física, isso pode distrair vocês. Então, daí também o valor de nós gravarmos essa aula, né? E para aqueles que dedicam o tempo, que têm um local reservado na sua casa, mesmo assim ficar 1h30, 2 horas, 3 horas ouvindo, acaba que, em um determinado momento, a capacidade de concentração ela se esvai. Diferente de nós, aqui, professores, não que a nossa capacidade de concentração seja maior, não é isso. Mas, no caso, eu estou falando, né? Eu estou com material aqui, né? Então, a minha possibilidade, né, de me concentrar é maior. Então, essas aulas síncronas são muito exigentes, né? Então, para isso, a importância de sempre a gravação, de retomar a gravação e de fazer atividades, né? Fazer as atividades constantemente para que não fique parecendo que está sendo um curso perdido, tá? Alguém não conseguiu acessar a atividade e, por algum motivo de ordem técnica, não conseguiu acessar a atividade que eu enviei e o texto? Eu acho que o silêncio no chat e no áudio, eu acho que todos conseguiram acessar, né? A Andrea está dando um respaldo. Me parece que vocês conseguiram acessar. Emanuel já estava também no começo da aula perguntando para alguns. Gabriela, sim, sim. Tá, né? Ok. Alguém quer comentar a atividade, né? Pode ser por alto, não precisa falar de atividade por atividade.
se o tempo foi suficiente para fazer, ou vai precisar ainda retomar isso em outro momento da semana, porque essa sondagem nos possibilita melhorar, né? Melhorar o diálogo com vocês. A Andrea diz que, por mais que ela não conseguiu fazer, né, esse tempo de 2 horas aulas é possível, né? Ler o texto e fazer uma atividade, né? Então, André, o que eu estou fazendo, né, é recomendando de que quando você, no momento oportuno, fazer atividade nessas 2 horas de aula, você já posta, porque depois você tem outras ocupações, né? Então, esse momento de pandemia, este momento de ensino assíncrono, está pressionando muito, tanto o docente quanto os discentes. Então, para que nós possamos fazer parte de um coletivo, e um coletivo que se ajuda, temos que dar conta do que tem para o nosso cotidiano e já partir para o próximo, né? A Vitória vai ter que retomar, né, por conta do trabalho. Então, também imagino que a quantidade de atividades e o grau delas, de acordo com o que já foi dado, está coerente. Obrigado pelo retorno. Mas olha que importante, a Vitória está trazendo a realidade do trabalho, né? A Andréia está perguntando se vai enviar o escrito ou uma foto. Eu estou entendendo que André, você fez em manuscrito? Vou falar por aqui, é mais fácil. Tá. Eu ainda não fiz, eu já li o texto, já grifei algumas partes, mas ainda não respondi as questões. E aí eu queria saber se tanto faz a gente mandar a foto do escrito ou se a gente responde no Word mesmo. O que é mais fácil para você? Para mim tanto faz, para mim não muda muito. Era mais Não, por saber se você tem preferência mesmo. não, se não muda, porque qual que é o tipo de arquivo, né? Porque assim, olha, se não muda, a indicação é para a gente pensar em fazer tudo no Word, né? Porque você já Entendi. consegue editar, consegue fazer isso. Eu não prefiro manuscrito, eu prefiro que vocês entreguem quanto antes. Aham. Porque assim, quem faz manuscrito, se errar, vai ter que refazer, né? Ou rasurar. E depois de pronto, vai ter que escanear, né? Porque a foto, ela me dá mais trabalho para abrir e para visualizar, não fica tão bom. Uhum. Então vai ter que imprimir, vai ter que fazer, depois se errar não tem como editar, porque ele vai ter que refazer, e aí digitalizar. Então a indicação Uhum. é, faça no Word, e principalmente você que não tem problema, né, com a digitação. Eu perguntei porque tem algumas pessoas que estão apenas com o celular. E aí digitar no Uhum. celular é desumano, né, André? Então, para quem está só com o celular, pode fazer por extenso. Mas eu peço que baixem o arquivo de scanner no celular para escanear e mandar para mim. Fica mais fácil para mim ver, porque pode mandar em PDF. O José Lucas também ele leu, porém ele não fez o trabalho, não consegui realizar a atividade ainda, estava no dentista. O Igor está só com o celular. Então, Igor, seria mais interessante para você fazer manuscrito, né? Então, você escaneia, né, a partir do seu celular, escaneia o texto e manda para mim. O José também. O Khan Scanner eu uso, eu não sei qual que você usa, Igor.
Por que que eu estou chamando a atenção disso? Pessoal, nós somos um coletivo aqui. E nós precisamos nos reconhecer no outro e saber que os rebatimentos desse momento pandêmico, né, já tem a ver com a aula, esses rebatimentos não são individuais, são rebatimentos coletivos. Então, o nosso papel enquanto interventor, enquanto não interventor, né, enquanto profissão interventiva, é responder a isso. O Emmanuel diz que o tempo é suficiente, né, para ler um texto e para fazer as adequações. Tá? Então, nós vamos continuar assim, pelo menos nas próximas 3 semanas, né, que eu acho que nós vamos conseguir ter um termômetro, né, pelo que nós estamos conversando entre docentes e até com os discentes, não é possível fazer uma aula síncrona, né, ou seja, ao vivo, das 7 até as 10h40. É humanamente desgastante, para não falar um estresse sobre medida, né? Então, nós vamos chegar no final do semestre com uma capacidade de aprender muito pequena. Então, vamos experimentar essas realidades e sempre conversando, tá? A respeito do texto, né? Alguém quer fazer um sobrevoo sobre os principais conceitos ou algo que não ficou muito claro, que a gente já vinha conversando e não ficou claro e gostaria de aprofundar? Professor, Pois não, Isabel? eu gostaria de falar até em relação ao texto e as perguntas. Tem a última pergunta aqui, ela fala sobre o chamado estado de bem-estar social, né? Que foi algo que não foi possível ser feito no Brasil. E aí o texto ele explica mais ou menos o porquê. E, assim, eu não consegui captar muito bem essa relação que aparece no texto. Você poderia elucidar um pouco melhor? Claro, Isabel, claro. Isso é muito difícil de fazer essa correlação, tá bom? É muito, 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 muito difícil, né? Tem alguém que conseguiu fazer uma relação, não precisa ser uma relação acabada, né? Porque eu creio que a Isabel sabe que, Isabel, me coloca a par aqui, ó. Você entende que o estado de bem-estar social é aquele estado providência, onde tem pleno emprego, que as instituições funcionam, o capitalismo é uma vitrine do mundo. Você entende assim? Digamos que sim. Então vamos primeiro entender o alpha state, tá? E aí depois a gente faz a correlação com os países de economia dependente, pode ser? Sim. Tá. Então, eu explico o que é o welfare state, e aí as pessoas já podem se preparando para poder entrar na pergunta da Isabel, que é entender por que no Brasil não chegou a acontecer, né? O capitalismo, ele se auto-intitula o melhor regime para a humanidade, né? Onde a meritocracia impera, ou seja, as pessoas que querem, conseguem. Houve um tempo onde o capitalismo, ele conseguiu, né, conseguiu um patamar invejável, né, para qualquer sistema, que é onde a sua população tinha emprego para todo mundo, as pessoas ganhavam bem e tinha serviços universais, como saúde, educação, consumo. Isso é o que todos precisam para se reproduzir. Você concorda comigo, Isabel? Sim.
Então, a partir disso, o estado de bem-estar social, e é bem isso mesmo, ó, onde a sociedade está bem, ele aconteceu nos países de economia desenvolvida, como Estados Unidos, por exemplo. Houve um tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos ficou muito bem. Aí a pergunta que a Yazbek vai colocar lá, né, que você salientou, diz o seguinte, olha, por que no Brasil não rolou? O Brasil naquele momento também era capitalista. E ela usa uma expressão, ó, peculiaridades da sociedade brasileira. O que é uma coisa peculiar? O que é uma coisa peculiar? Algo específico, olha, o Igor, algo específico do Brasil, da América Latina, são condições, são singularidades, é uma característica da sociedade brasileira que não se observa nas outras, o que é incomum. Olha, então, quando tiver alguma dúvida na episteme, ou seja, no conhecimento, a gente vai pelo conceito. A Yazbek diz o seguinte, olha, nós não tivemos esse momento da nossa história porque existe algo no Brasil que é peculiar. E aí alguém já citou aí, ó, na América Latina também. O que tem no Brasil que tem na América Latina também? Vocês têm ideia do que atrapalhou que o Brasil e a América Latina conseguisse chegar neste momento de auge do capitalismo? Colonização. Boa, hein, José? Boa. Mas e se eu quisesse piorar a sua vida? O Igor me atrapalha, né? Mas os Estados Unidos também foi colonizado. Os Estados Unidos também foi explorado pela Inglaterra. E aí? Como que vocês explicam que os Estados Unidos, ele, mesmo sendo colonizado, mesmo ele sendo explorado, ele conseguiu, na passagem do século XIX para o século XX, começar o seu processo de expansão, e no final da Segunda Guerra, ele é a maior potência mundial. Né? Será que vocês estão falando da colonização inglesa e da exploração também que a Inglaterra fez, diferente do que Portugal fez aqui? É essa a diferença? Professor, Pois não, José. então, porque eu estava vendo uns tempos atrás, eles falam dessa questão da colonização, de exploração e de povoamento, né? Aí o professor ele até disse que para esquecer essa questão de colonização, de exploração e de povoamento, porque as duas são de exploração, né? Perfeito, De certa perfeito. forma. Eu não sei se tem se essa é a peculiaridade entre os dois, se essa é a Então, diferença. você já avançou um passo, José. Você já caiu por terra, então quer dizer que os dois foram explorados. Então, isso não é a peculiaridade. Isso é a igualdade. Ó, os dois foram explorados, os dois foram colonizados. A Alessandra diz que não tem a visão de política social. Né? A Andrea diz que os Estados Unidos têm economia central e desenvolveu serviços universais. Andréia, você pode melhorar? É isso mesmo. Você pode melhorar isso? Foi o que a gente falou bastante aula passada, né? Como os Estados Unidos ele sempre foi mais avançado, ele tinha condição de fazer os serviços universais, que você mesmo falou agora há pouco, que todo mundo tinha acesso ao trabalho, que não houve
uma desigualdade tão grande quanto ao Brasil. E já no Brasil, a gente nunca conseguiu esses serviços universais para todo mundo, de fato. Então, a gente foi ficando um país mais desigual pelo sistema capitalista e também pela exploração, que aí a desigualdade foi só aumentando. E é mais ou menos isso, não consegui explicar muito bem. Eu posso fazer algumas perguntas para você para ver se você está pensando na direção do aprofundamento das peculiaridades. Eu vou fazer uma pergunta para você. No welfare state, que é esse momento de políticas universais, de pleno emprego e trabalhadores ganhando bem. Pergunto para você. Neste momento, a exploração é menor ou maior? Maior. Por quê? Não. Mas os trabalhadores estão ganhando bem? Não, no começo? Não sei. Um trabalhador que ganha um salário mínimo e um trabalhador que ganha 100 mil reais. Quem é mais explorado? Não. O trabalhador que ganha 100 mil reais, porque ele produz muito mais dinheiro para o capital. Perfeito. A gente falou disso. Isso não pode esquecer. Então, responda para mim. Né? No welfare state, o trabalhador era mais ou menos explorado. Agora, eu não estou falando de quantidade de dinheiro. Eu estou falando só da exploração enquanto um conceito. Né? Enquanto um conceito. Não estou falando de quantidade, quem é mais ou quem é menos, tá? Tá. Num estado de bem-estar social, tem exploração? Tem. Tem. Num país periférico, tem exploração? Tem. Ótimo. Então, quando nós falamos desse desenvolvimento dos serviços universais, não é a favor do trabalhador, né? Sim. É para Isso é a favor do sistema. Sim. Ótimo. Então, é isso mesmo que nós estamos a caminho de resolver. Agora, quando a gente coloca o seguinte, olha, no Brasil não conseguiu desenvolver os serviços universais. Era a meta do sistema brasileiro desenvolver isso? Acredito que não. E quando você coloca assim que o Brasil não conseguiu, quando a gente diz que não conseguiu, é porque a gente tem ideia de conseguir, não é? A gente pode então reformular isso? Pode. Ótimo. Não, se você consegue entender isso, a gente se aproxima do que a Isabel colocou. O Emanuel colocou assim, eu lembro que no texto citava que o Brasil tinha uma visão maior de patriotismo e que os grandes que mandavam, acho que pode relacionar. Manuel, vamos ver se a gente consegue relacionar. A Isabel perguntou o seguinte, olha, o capitalismo funcionou nos países centrais. E essa é a dica para a resposta. O capitalismo funcionou nos países centrais. Quem não pegou? Professor, o regime ditatorial atrasou esse desenvolvimento na América Latina. Ô Igor, deixa eu te fazer uma pergunta para você. A questão do welfare state tem a ver com desenvolvimento, no sentido linear do sistema? Todo país chegará ao nível dos Estados Unidos? A gente está pensando nos Estados Unidos porque está aqui na América, né? Todos os países vão se desenvolvendo gradativamente até chegar no capitalismo central, ou seja, uma economia de capitalismo central? Sim ou não? Ótimo. Não vai. Então, não é uma questão de desenvolvimento. Porque vocês estão lendo o chat, o Igor diz o seguinte, o regime ditatorial atrasou o desenvolvimento na América Latina pós-Segunda Guerra. Né? Foi uma pergunta, na verdade, que ele me fez, né? Não foi isso. Eu não vou dar a resposta, né?
Ah, é isso. A Vitória colocou a resposta. Vê se vocês conseguem entender, olha. Para a economia central existir, tem que haver o periférico. Então, as economias capitalistas periféricas nunca chegarão ao centro. Quem diz isso foi Lenin, né? Na formulação do capitalismo desigual e combinado. Então, no mundo, arrasou, Vitória. Então, no mundo, existe os países centrais e os periféricos. Para dar certo nos centrais, ou seja, no bem-estar social, tem que haver uma exploração sem tamanho nos países periféricos. José Lucas, por que deu certo nos Estados Unidos? Olha, se nós temos uma condição igual de exploração, né? Por que deu certo nos Estados Unidos? Alguém tem noção de por que deu certo nos Estados Unidos? Por que deu certo nos países europeus, né, de economia central? Os Estados Unidos sempre foi uma grande potência? Professor, Não, Isabel? vou chutar algo aqui. Porque, assim, no início, né, quando quando o Brasil era dito um país pré-capitalista, porque um país capitalista, ele não pode ser um país que ele tem uma mão de obra escrava. Então, o Brasil, no seu desenvolvimento ali, no seu início, ele tinha a mão de obra dos escravizados, e não tem como um país ele ser capitalista com essas condições. E é como a Vicky falou, que nos Estados Unidos era pautado na exploração do trabalhador, né? Então, assim, acontece a reforma agrária, acontece, assim, uma distribuição das rendas do país, e aí começa o desenvolvimento ali nos Estados Unidos e a exploração do trabalhador. Eu acho que tem essa diferença entre Brasil e Estados Unidos possa responder isso, não sei, ou então eu entendi errado. Tá bom. Você entendeu o que te disseram, né, até então. Mas olha de novo para a resposta da Vitória. Olha, porque você entende que você formulou a sua resposta de acordo com o desenvolvimento dos Estados Unidos? Você entende que você fez uma resposta porque os Estados Unidos fez algumas coisas e se desenvolveu? Você entendeu isso? Ou quer que eu explique de novo o seu mecanismo de raciocínio? Tá, eu não entendi, então. Assim, o seu mecanismo, ele partiu assim, lembra quando alguém colocou aqui no chat que a ditadura atrapalhou o desenvolvimento do Brasil? Deixa eu ver quem colocou aqui. O Igor colocou aqui, professor, foi uma pergunta e eu estou achando que é uma afirmação, a Isabel caiu da reunião. Pessoal, o Igor tinha colocado uma pergunta assim, olha, será que não foi o regime ditatorial que atrasou o desenvolvimento do Brasil? Aí a Vitória disse que não foi isso, que para os países centrais dar certo, precisam dos periféricos ser explorados. Aí a Isabel, ele diz o seguinte, nos Estados Unidos, eles fizeram algumas coisas e por isso deu certo lá. Por que eu não posso afirmar isso? José Lucas, por que eu não posso afirmar, depois que a Vitória diz, para os países centrais dar certo, preciso dos periféricos.
Eu vi que você caiu, Isabel. Nós estamos pensando esse raciocínio, ó. A Vitória diz: para os países centrais darem certo, precisa dos periféricos ser explorados. Você concorda? Acredito que sim. E isso é a teoria crítica, ó, que o Lenin diz, o capitalismo é um sistema que funciona de forma desigual e combinada, ou seja, em alguns lugares são muito desenvolvidos e outros são periféricos. Por que é combinado? Porque o centro explora a periferia. Então, é desigual e combinado. Aí, quando você formulou os aspectos que tinham levado os Estados Unidos ao seu desenvolvimento capitalista, você colocou umas situações próprias dos Estados Unidos, por isso que ele conseguiu chegar lá. Então, é algo maior do que o socialismo. É isso, bingo. E como chama esse negócio maior? Que a Victoria falou. Esse negócio muito maior, essas relações muito maiores, são a exploração da periferia. E aí você entendeu, José, por que deu certo nos Estados Unidos? Porque o José falou assim, então, mas por que deu certo? Se as coisas... E aí a Vitória tinha dito que... Porque no Brasil teve exploração, né? A história dos Estados Unidos também é povoada da exploração, né? O Sul era escravocrata. Por isso que teve a Guerra de Secessão no século XIX. Tá? Então, teve uma guerra para a libertação, né, dos escravos, né? E onde surge a Ku Klux Klan, a questão do racismo estrutural, né? Mas como ocorreu essa relação? O Zé Lucas entendeu. Então vamos lá. Eu tinha feito uma afirmação para vocês de falar assim, mas os Estados Unidos sempre foram desenvolvidos? Não, não foram. Eles têm uma independência tardia, né? A Guerra de Independência é de 1776, século XVIII. Né? Século XVIII, né? Depois de muitas áreas que vão a reboque. Lembra que no texto estava dizendo que o estado de bem-estar social foi depois da Segunda Guerra? A Primeira e Segunda Guerra foi na Europa. Primeira e Segunda Guerra na Europa. Os Estados Unidos financiava a guerra na Europa. Então, na questão econômica, ele pôde crescer. Olha, economicamente, ele foi se firmando nas relações mundiais. Economicamente, ele foi crescendo, crescendo. Segunda Guerra Mundial, ele divide o mundo com a União Soviética. Porque, olha, ele tem duas guerras no século XX e nenhuma aconteceu nos Estados Unidos, no palco dos Estados Unidos. Ele financiando essa guerra, ele tem poder o suficiente também para começar para o seu processo de expansão do capitalismo no mundo. Olha, e aí a Vitória, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais exploração e desigualdade. Então, se por um lado tem a política América para os americanos, por isso que o Capitão América tem em alguns desenhos em quadrinho, ele pisa em toda a América, não só na América do Norte. Então, aqui é um quintal dos Estados Unidos, a América Latina e Caribe, e a Europa, ela vai explorar a África e a Ásia.
Então, essa exploração dos países centrais impossibilita que os serviços universais aconteçam nos países periféricos. Então, o welfare state aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial nos países centrais. Aí a pergunta do texto: por que não aconteceu na América Latina, né? Eu falei no Brasil, mas vocês já até colocaram no chat América Latina. Por quê? Foi por conta da ditadura? Não. Foi por conta da escravidão? Não, não foi. Então, por que foi? Porque o sistema capitalista funciona de maneira desigual e combinada. Depois vocês colocam no mecanismo de busca capitalismo desigual e combinado. Vocês vão ver que Lenin formula essa teoria. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Quer que eu repita? Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente fala do capitalismo, a gente tende a pensar nas instituições de cada país. Não tem a ver com a instituição de cada país. Tem a ver da forma com que esse país age no mundo. Professor, então, essa parte do... Ai, peraí, que travou aqui tudo. Tá, eu tô te ouvindo Do bem, chamado estado de bem-estar social é algo que foi resultado do pós-guerra, então? Isso. Essa Isso. relação que eu não estava entendendo quando você estava falando sobre como que o Brasil se interligava, como a exploração do Brasil se interligava com o desenvolvimento dos Estados Unidos. Esqueci que teve guerra, gente, foi isso, mas agora eu consegui pegar. Não, mas a sua intervenção deu gancho para mim pensar uma coisa aqui com vocês. Ó, a nossa teoria é a teoria crítica de Marx, não é? Alguém me responde? Sim, professor. Perfeito, Rodolfo. Só que na teoria de Marx tem um negócio chamado método histórico e dialético. E aí, Isabel, a importância de você não pode esquecer os eventos históricos. Porque, nós precisamos fazer uma análise histórica, né? Mas para ficar pensando nos eventos, não. Nós temos que fazer uma análise histórica e dialética. Por que dialética? Dialética é o encontro dos contrários, né? Quando você pensa no pós-guerra, nós temos uma situação onde a classe trabalhadora, aquela que não morreu na guerra, está desempregada. E nós precisamos de mecanismos para fazer com que essa economia volte a funcionar. Então, professor, não é por acaso que todo mundo tinha pleno emprego? Não, não é por acaso. Então, todas as vezes que nós formos analisar uma situação, a gente tem que colocá-la na história e, ao colocá-la na história, ver as forças que estão lutando ali. Sempre a classe trabalhadora e a classe dirigente, né? Mas como ela se articula nas relações. Eu acho que foi a própria Vitória que falou das relações sociais. Então, o nosso método é crítico, Marx, e ele traz essa forma de ver a realidade, é histórica e dialética. Esse ponto tá ok? Vocês querem que repete alguma coisa? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Porque não é para aprender, responder essa questão. Nós precisamos nos imbuir de um raciocínio crítico, né? Um raciocínio que nos leve a formular
novas respostas. A primeira questão dizia respeito à contradição, capital e trabalho. E eu coloquei assim, por que as políticas sociais se inserem nessa contradição? Contradição é algo que um tende a anular o outro, né? Um tende, né? Mas capital e trabalho fica sempre se chocando. E por que as políticas entram ali no meio? Quem respondeu essa? Quem pôde pensar nessa? Ou quem se dispõe a pensar comigo neste momento? Eu penso que as políticas sociais tentam amenizar, na visão das pessoas, mas agora a gente sabe que não é, mas as políticas sociais tentam amenizar os efeitos da desigualdade do capitalismo, então tenta mostrar que ela está ali para os trabalhadores, e eu acho que é por isso que é um pouco contraditório. Ótimo, deixa eu ver se eu entendi. Na sua visão, as políticas sociais, elas amortizam as contradições ou não? Não, elas deixam mais contraditório ainda, porque quem fornece as políticas sociais é o Estado, e o próprio Estado que é capitalista. Entendi. Eu Pois não, estava. Manuel, vamos Pode aprofundar. falar? Pode, Perdão. claro. Até quando eu estava pensando em responder a pergunta, que o sentido das políticas sociais seriam a intervenção para que o Estado cumprisse o seu papel diante da sociedade, né? Entretanto, eu acho que quando o Estado começa a observar isso, ele tenta inverter esses papéis, né? Como se ele desse alguns direitos, como desse algumas políticas sociais para calar as vozes das pessoas, tipo assim, como desse, por exemplo, assim, igual hoje a gente pensa, um vale alimentação, a pessoa fala, nossa, eu tô ganhando, não que seja um direito, mas eu acho que a política, na verdade, a política vem contradizer o capital e o trabalho, porque ela vem para fazer de fato que o Estado cumpra o seu papel como para desenvolver melhor, para que seja uma sociedade igualitária, para que as pessoas tenham condição de vida, principalmente sobrevivência, né? O Estado, ao desenvolver essas políticas, eles olham para a classe trabalhadora ou para o capital? Eles tentam olhar para o capital e aquietar a classe social. Sim. Então, quando ele aquieta a classe dos trabalhadores, então ele está olhando para quem? O Rodolfo? capital. O capital sempre. Ótimo. Você concorda, Eu Manuel? acho que serve mais como uma manutenção do capital mesmo, né? Sim, eu acho Só que como sim. manutenção. Perfeito, perfeito. Eu acho que, tipo, por exemplo, uma política que eu tive muito por perto é Minha Casa Minha Vida, que traz esse sonho, né, das pessoas de ter a própria casa, mas nada mais foi do que salvar várias pequenas construtoras. Salvou várias Perfeito. pequenas construtoras de falência. Mas da onde vem esse pensamento crítico, Rodolfo? Porque isso me chama muita atenção, né? Porque é o seguinte, você, né, você também é da classe trabalhadora, imagino eu, né? Sou. Enquanto classe trabalhadora, né? Como que você consegue ver que um projeto social, o que te permite pensar que um projeto social, né, não faz parte da emancipação da classe trabalhadora? Está realizando um sonho. Tá realizando sono, mas só tá perpetuando mais a diferença do capital. Eu, por exemplo, Minha Casa Minha Vida mesmo que eu tô falando.
Você vai pagar uma parcela durante 30 anos com valores mais baratos, provavelmente? Sim, mas ainda é caro. Não é uma coisa que está te facilitando para quem recebe um salário mínimo. E aquela empresa que está ali está lucrando em cima disso com juros em cima de juros. Então, a diferença salarial entre os dois, a diferença proporcional de capital, vai só aumentar. Não está diminuindo, não tá te dando uma oportunidade de você chegar mais perto da outra classe. Só está aumentando essa distância. Perfeito, absoluto. Nossa, eu estou muito, muito contente, Rodolfo. Então, e se eu fizesse mais uma pergunta para você, né? A, a classe que participou, essa classe trabalhadora que participou desse programa, né? Só entrou no programa porque foi negado a ela o acesso ao bem, não é? Sim, sim. Quem negou durante anos o acesso da classe trabalhadora à sua moradia? Quem negou? Então, aí a gente vai olhar, se a gente for olhar a totalidade, a gente pode pegar que foi o Estado, foi nos burgueses, foi quem tomou essa Sim, terra dessas pessoas. Então, essas sim, pessoas tiraram a posse deles e agora querem vender por um preço exorbitante. é isso. Vocês conseguiram entender o raciocínio, pessoal? Olha, o sistema, ele protege o capital, tá? O sistema, ele protege o capital e as políticas, elas amortizam a contradição, né? Eu acho que isso que a Andrea quis dizer, né? Você me corrija se eu estiver errado, Andrea. Porque é o seguinte, olha, o capital ele precisa ser protegido. Se o Estado não amortizar essas contradições, chega uma hora que as relações sociais vão explodir e vão acabar com o sistema. Então, para que essa contradição não se eleve a nível das relações sociais se desintegrarem numa revolução, as políticas funcionam como um amortecedor. Foi isso, né, Andréia? Não existe emancipação da classe trabalhadora. Isso, ó. Não existe emancipação da classe trabalhadora dentro do capitalismo. Justamente por essa contradição necessária para a permanência do capital, que é o que o Rodolfo falou. À medida que se expande o consumo para a classe trabalhadora, aumenta mais ainda o vale entre quem tem e quem não tem, né? Então, a política social vem enquanto uma proteção para o capital contra contra a classe, então. É isso. Foi uma pergunta, acho que foi uma afirmação, porque foi tão bonito, né? É isso. Eu vou explicar o que eu quis dizer. É que, assim, né, é justamente isso que a gente está discutindo. Quão dialético é essa relação da política social, né, que está inserida aí nessa contradição trabalho e capital. E aí, pensando, então, nisso tudo que a gente está construindo, né, de que não existe essa emancipação, que é uma falsa emancipação, né, quando você dá o direito ali, né, de uma política social, por exemplo, que o Rodolfo trouxe da Minha Casa Minha Vida, para justamente ter esse controle ali sobre a classe. E aí eu fico pensando, né, entro na reflexão de que a política social, na verdade, ela vem enquanto uma proteção do capital contra a classe, né? Então, assim, é justamente para continuar nessa manutenção de dar entre aspas, né, o que a classe precisa ali para se acalmar e não se rebeliar contra o sistema, que não é interessante para o mantimento do capitalismo, né? Isso. E aí está um nó na nossa profissão, né? Olha que nó que vocês resolvem pequenas pontas soltas, ó, vocês resolveram pequenas pontas soltas, entenderam o sistema capitalista, entenderam o capitalismo desigual e combinado. Quem não estiver acompanhando, por favor, pergunte para a gente não sair com dúvida aqui, ó. Vocês entendem o sistema, vocês entendem o capitalismo desigual e combinado.
vocês entenderam como que os países centrais continuam sendo centrais, explorando não só os seus trabalhadores, como também os países periféricos. Aí, vocês vêm amarrando essa ponta, quando chega em nós, enquanto profissão, vocês dizem o seguinte, olha, o capital nos contrata para a gente ser um braço deles nas políticas sociais. É isso mesmo? O próprio capitalismo, ele cria as crises, né? Ele cria as expressões, ele agrava as expressões da questão social, e aí depois, se contradizendo, ele vem e coloca o assistente social ali para gerir as políticas públicas, para poder apaziguar o agravamento das questões sociais, ali das expressões, né, da questão social causadas por ele mesmo, né? Então é um círculo vicioso em que ele cria as próprias crises e aí depois ele cria os mecanismos para poder apaziguar essas crises, para segurar ali as revoltas, né, o trabalhador, para poder ali, nutrir esse sistema capitalista, né, porque ele precisa se nutrir não só assim, ele precisa se nutrir evitando que haja revoltas e evitando que... Enfim, acho que é isso. Não, Se foi você me só permite... até aí que eu consigo ir. Não, você foi plena. Ó, se você me permite, Isabel, eu só queria fazer uma correção de um conceito que você usou, e aí você me diz se você concorda ou não. Quando você diz o seguinte, ó, o capitalismo tem uma contradição, porque ele se expande e depois cria políticas sociais. Isso é uma contradição ou isso é uma coisa que ele faz de forma para o seu desenvolvimento? No sentido seguinte, olha, não está contradizendo nada, a política me ajuda, ou a política não ajuda ele, o sistema? Ajuda, isso mesmo. Então não é uma contradição do sistema. As políticas sociais não são contradições do sistema. São parte integrante e nós somos um braço desse sistema. E aí, a questão número 1 fala assim, ó, por que as políticas sociais se inserem na contradição capital-trabalho? Então, nós temos aí o trabalho, que para nós é muito interessante, né? Que é a nossa transformação da natureza, depois a gente vai se deter um pouco nisso, mas o capital, ele se insere no trabalho, divide, né, fragmenta o trabalho e começa a lucrar com ele, né? Então, transforma o trabalho concreto em abstrato, né? Fonte de lucro, fonte de lucro. Então, as políticas sociais colaboram, né? Então, essa primeira é para dizer o seguinte, olha, as políticas sociais são o que dá suporte para o capitalismo se manter, como a Isabel disse, nas suas crises, né? Nas suas crises. São crises que eram de tempo em tempo, chamado crises cíclicas do capital, e hoje nós temos uma crise estrutural, ou seja, o capitalismo entrou numa crise e não vai sair dela mais. Tá? Então, alguma dúvida dessa número 1, quando falava por que as políticas sociais se inserem nessa contradição? São para amenizar, né, a contradição, porque se for aumentando, né, isso também foi uma fala de Isabel, se a contradição aumentar em números, existe mais proprietários ou mais classe trabalhadora? Poxa, gente.
Existe mais, em números, existe mais proprietários ou trabalhadores? Trabalhadores, classe trabalhadora. Então, se a contradição aumentar, gente, numa revolução, quem pode mais é o grande número, né? A máxima do capitalismo é o seguinte, ó, no capitalismo, o capital se concentra. O que é isso? Cada dia que passa, existe menos rico com mais dinheiro. Então, se um século atrás eram centenas de ricos, hoje são dezenas. Amanhã serão unidades, porque o capitalismo vai concentrando em pequenos grupos. Se o capitalismo está concentrando, a maioria das pessoas estão como classe trabalhadora. Se nós reconhecermos, José, quer que repete? Pode repetir a diferença entre crise e ciclo? Posso. Pensei que isso vocês soubessem, mas eu explico. Ó. O sistema capitalista, ele é motivado por crises, ou seja, ó, pense num círculo. Então, o sistema capitalista ele tem uma expansão e depois uma crise. Uma expansão, uma crise. Por isso, crises cíclicas. Em 1929, tem a chamada crise da Bolsa de Valores. Você está lembrado dessa crise? Sim. Então, vamos fazer aquele mesmo mecanismo, de entender a realidade a partir da história. Ó. Em 1929, nós tínhamos saído da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial terminou em 1919. E o capitalismo, naquele momento, era um capitalismo liberal. Ou seja, o mercado que se autorregula. E aí o mercado produziu. Só que depois de 10 anos, José, o mercado estava saturado de produtos e não tinha quem comprar. E aí veio a grande crise. Todos os países capitalistas do mundo, todos estavam quebrados. Todos estavam quebrados. Tinha produtos para ser vendidos, mas não tinha quem comprasse. Então, é uma crise, ó, cíclica, né? Foi num crescente, e de repente caiu. Surge a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo se recupera, né? E aí nós entramos no estado de bem-estar social, pós-Segunda Guerra Mundial. O que acontece em 1970? Crise do petróleo. Uma crise devastador, a crise. Né? E o capitalismo ele se reestrutura e entra numa crise sem precedentes no século XXI. Que agora a crise não é cíclica mais, José. Não vai ter momento de expansão e retração. A crise ela é estrutural, está dentro, estrutura, né? Está dentro do sistema. Você conseguiu acompanhar o raciocínio? Que eu vou voltar sempre nesse raciocínio. É só para lembrar que crise cíclica é quando tinha expansão e declínio do capitalismo. Expansão e declínio. Agora, crise estrutural é quando está dentro, não vai sair da crise. Sim, entendi. Eu posso estar viajando, professor, mas eu queria fazer uma pergunta. É que dentro do Capital do Karl Marx fala, ele fala que o capitalismo ele ia cair como todo sistema, como todo sistema econômico, ele ia ter seu ápice e seu declínio. E quando ele caísse, ele ia entrar de novo o comunismo. O comunismo ia ascender, né? Vamos dizer assim.
Não, isso não vai acontecer, mas o sistema capitalista ele pode estar num declínio para um novo sistema, entrando numa crise depois de algum tempo ou não? Eu não tenho dúvida, José. Vamos olhar para a realidade mundial, né? Você usou muito bem as palavras, né? Você usou muito bem as palavras porque nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, né? Você usou muito bem. Porque o Marx, ele faz uma análise econômica do capitalismo, né? Ele não faz um livro chamado O Socialismo, né? Então, você usou muito bem as palavras. Vamos pensar na questão do trabalho. O desemprego não tem só crescido, José? Sim. Uhum. Então, pense na máxima, ó, cada vez tem menos pessoas com mais riquezas, não é isso? Sim, perfeito. Então, há um empobrecimento da população mundial, né? Mundial. Então, as instituições, elas já não suportam mais o antagonismo de classe, já não suportam. E aí, agora, o capitalismo, ele se reinventou no chamado neoliberalismo, você já escutou esse termo, né? Sim, sim. Ele não só explora as pessoas, mas também a cultura. Ele adentrou na cultura das pessoas, né? Então, e aí nós vamos chegar a pensar nisso, mas só para não fugir da sua resposta, quando você diz o seguinte, olha, nós estamos, isso é uma afirmação, ó, nós estamos numa crise estrutural do capital, na estrutura, né? E caminha para a falência desse modelo. E a falência desse modelo, ele não dá esperança para algo melhor, né? Sim, perfeito. Entendi agora essa questão da questão estrutural, da crise Isso. estrutural. E qual é o nosso papel, então, José? Se você se reconhece em mim como classe trabalhadora, se por outro lado eu e você nos reconhecemos no Rodolfo, na Andréia, na Alessandra, no Emanuel, na Solange, nós começamos um processo de superar a política social. Porque a política social, o que ela garante? Emancipação política, né? Vai dar o que é direito seu. Do direito à universidade, direito à minha casa, minha dívida, direito às políticas sociais. Então, isso é direito, né? Se nós nos reconhecermos enquanto trabalhadores que somos e nos unirmos, nós caminhamos por uma emancipação humana. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel enquanto trabalhadores é nos reconhecermos enquanto tais. Em política social, nós vamos estudar que é o seguinte, olha, ninguém faz revolução de barriga vazia. Então, o processo para a emancipação humana é a emancipação política. Nós precisamos garantir direitos para os trabalhadores. Concorda ou não? Concordo, concordo. Por isso que a gente luta pelo SUS, por isso que a gente quer transferência de renda, né, na pandemia. Acho que nós estamos... Porque senão vira terra de ninguém também, né? Então, já que a gente protege o capital, né, eu não vou fazer esse trabalho sujo. Assim, não, é melhor você, enquanto assistente social, que está pensando na classe trabalhadora, fazer isso, do que uma máquina, quando você joga seus dados lá, e aí o usuário fala o seguinte, olha, vê se eu enquadro, eu ganho tanto de renda, vamos ver se eu enquadro na política. Precisa de nós, trabalhadores, né, do serviço social, precisa de nós para que nós possamos viabilizar o direito.
Entendo, perfeito. Ah, então, temos isso, olha, então as políticas sociais, elas amortecem as contradições, porque senão a revolução acontece, e porque o Estado investe em melhores condições de vida para o trabalhador. Essa pergunta ela é meio capciosa, né? Porque se vocês entenderam a discussão até aqui, vocês vão conseguir me responder. Por que raios o Estado investe em melhores condições para a classe trabalhadora? Se a ideia dele é explorar, por que que ele investe em melhores condições? Quando a gente fala de política social. Talvez por uma forma de conter a classe trabalhadora. Isso. Contenção. Né? Até dói na alma, né? Mas a classe trabalhadora ela tem uma potência transformadora muito grande. Né? Aumenta a produtividade, mantém o capitalismo. Dói na alma saber que o nosso trabalho é um trabalho de contenção. Claro. Até porque, gente, nossa profissão surge na transição capitalista. Então, o capitalismo precisa de nós somos imprescindíveis para o capitalismo. E na década de 80, como se não bastasse, né, nós demos uma cutucada no sistema capitalista. Por quê? Nós saímos, Solange, dói em mim também, na década de 80, nós saímos do conservadorismo, ou seja, de fazer tudo que o sistema queria e colocamos a teoria crítica que nos possibilita ter um alento. Porque a teoria crítica coloca o trabalhador no centro do nosso trabalho. Então, se por um lado o capitalismo precisa de nós, por outro lado ele tem que engolir a teoria crítica do qual nós fazemos parte. Vocês conseguem entender a teoria crítica como um aliado da classe trabalhadora? Tem alguém que quer que eu fale o que é teoria crítica? Né? Quando eu falo esse termo, tá tudo ok? Emanuel levantou a mãozinha ou foi sem querer, Emanuel? Tá, José. Eu vou falar para você, ó. A nossa profissão, ela tem uma maneira de ver o mundo, né? Que hoje eu disse várias vezes para vocês, ó. Foi sem querer, tá bom. Ô, José, a nossa profissão tem uma maneira de ver o mundo, que eu falei várias vezes, ó. O nosso foco é o trabalhador. Ó, o nosso foco é o trabalhador. Então, o trabalhador no centro, nós temos que fazer um trabalho socioeducativo, nós temos que garantir o direito mesmo, mas nem sempre foi assim. Isso é de 1986 para cá, que a teoria crítica de Marx não estava presente no serviço social. Nós tínhamos uma outra forma de ver a sociedade. Alguém pode me ajudar para dizer como que o serviço social via a população, os trabalhadores antes da teoria crítica? Alguém tem alguma ideia de como os trabalhadores eram vistos?
Isso. José, irresponsáveis, é isso. Então, antes da teoria crítica, os trabalhadores é uma mera ferramenta. E se eles não cumprem o seu papel? Eles são irresponsáveis. Então, eles são desajustados. Então, nós temos que ajustar esses trabalhadores para a ordem capitalista. É a teoria que a gente chama de positivista, né? Tem que ter ordem para ter progresso. A teoria crítica vem e fala assim, não é isso. Gente, os trabalhadores são explorados. Esse sistema é falho. Então, quando eu me refiro à teoria crítica, é a teoria, ou seja, a forma de ver a realidade baseada na luta de classe e qual que é a nossa... para quem que a gente pende? Para a classe trabalhadora, porque nós somos parte dela. Então, sempre quando eu me remeter, eu falo assim, olha, a teoria crítica possibilitou que o sistema tivesse que engolir, né, o trabalhador agora como cidadão de direito e no centro da nossa ocupação. Conseguiu clarear um pouco essa ideia de quando a gente fala assim, se por um lado nós servimos o Estado, por outro lado, o Estado que precisa de nós precisa aceitar a nossa teoria crítica. Ok. Então, nós já falamos da contradição, das políticas sociais que amortecem, né? Falamos que o Estado, ele investe em melhores condições de vida, e aí eu coloquei melhores entre aspas, você entendeu, né? Que dá o mínimo do mínimo, né? Com forma de contenção. E a 3, que nós começamos pela 3, que é o chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, que se consolidou após a Segunda Guerra Mundial nos países capitalistas industrializados, que é de economia central. Por que esse modelo não chegou ao Brasil? E aí vocês adiantaram, né? Nem na América Latina e Caribe. Considere para a resposta as peculiaridades. Qual que é a peculiaridade do Brasil? Aí eu disse, a peculiaridade do Brasil é estar no sistema de capitalismo desigual e combinado. Já encaminhando, né, para a gente fechar aqui a ideia, gostaria que pelo menos uma pessoa me dissesse o que seria esse capitalismo desigual e combinado e por que ele é tão importante. Seria a ideia desse capitalismo ser um plano, dele ser planejado para ser tão cruel e desigual assim? Desigual? Como que ele é desigual entre as classes ou ele é desigual entre os países? Mas se a gente for pensar na quantidade de riqueza que o nosso país tem, ele é desigual em ambos, né? Em ambos. E e por que tem alguns países de economia central que conseguem desenvolver mais a questão das políticas sociais e também dos serviços universais, e o Brasil não? Por que o Brasil não consegue ser o welfare state também do Brasil? Por que o Brasil não chegou a ser desenvolvido socialmente? Foi culpa do Brasil? Pode ser, eu acho que em alguns aspectos a pobreza no Brasil
é um projeto, né, governamental. É interessante que haja pobreza. Perfeito. É interessante para o Brasil ou para os países de economia industrializada, como Estados Unidos? Para os outros países de economia central. É isso. Pessoal, nós não podemos perder isso de foco, tá? Os países de economia central financiam a pobreza nos países periféricos. Nós mantemos a economia capitalista central. Se nós mantemos a partir da exploração, nesse sistema capitalista, nós não vamos chegar ao desenvolvimento. Social, não. Nós já chegamos a ser a 8ª economia mundial e não chegamos no welfare state, no estado de bem-estar social. Então, anotem aí que nós, por mais ricos, a Lara colocou, né? Por mais ricos que nós possamos ser, né? Chegamos a ser uma grande economia, né? No início de 2000, mas não alcançamos o estado de bem-estar social, porque a nossa riqueza financia os países industrializados. Tá? Isso está em Lenin. Capitalismo desigual, tem que haver essa desigualdade, mas nós precisamos combinar o nosso capitalismo como central, para que eles continuem sendo central e nós vamos continuar a ser periféricos. Dúvida? Foi sem querer de novo, Emanuel? Ah, não, sem problema, brincadeira também aqui. Olha, pessoal, não sei se tá tudo ok com vocês, né? Eu me dou por satisfeito, né? Legal, legal. Eu me dou por satisfeito, né? Eu tinha preparado uns slides para vocês hoje, mas eu acho que a discussão foi tão frutífera, né, que os slides, eles servem só quando não tem discussão, a gente coloca os slides para salvar a aula, né? Mas eu fico feliz, né, com a discussão, não só também por conta das leituras, que são importantes, mas porque vocês se sentiram à vontade de perguntar coisas aqui, né, coisas dentro do texto e coisas fora do texto. André, agradeço muito, né, muito você está construindo esse espaço conosco aqui, um espaço coletivo de aprendizagem, tá? Se sintam parte. Por favor, não se acanhe de perguntar qualquer coisa aqui, que de repente eu estou falando, não tem um conceito aí que não ficou claro, não ficou evidente, por favor, esse espaço é seu. Tá? Gostaria de agradecer vocês, agora eu estou saindo da minha 12ª hora de trabalho, mas com uma satisfação de dever cumprido, né? Não porque eu acho que fui sem falha, mas que eu acho que nós podemos exercitar aqui a coerência e o respeito mútuo. Né? É coisa rara nas relações humanas, mas a gente vai conseguir, motivado por esse desejo de construir algo. Da minha parte, agradeço, desejo a vocês bom descanso, e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, tá? Eu vou baixar a aula, colocar lá, colocar o material, para a gente ir dando sequência ao nosso processo de ensino-aprendizagem, ok? Tenha uma ótima noite para vocês. Obrigado, Manuel. Obrigado. Boa noite a todos, todas.